Tem som já? Sim. Bom, inicialmente nós gostaríamos de agradecer, o Luiz muito simpático, só dando uma informação adicional. Nós somos médiuns psicógrafos. Eu sou médium psicógrafo. Esses livros são psicografados. Então a autoria é a autoria de mentor espiritual Geraldo Campos, no caso de Resgate de Almas, e Jair dos Santos no Traficante. Ambos são romances de histórias verídicas, aonde, no caso do Traficante, é uma visão do plano espiritual sobre o tráfico e a dependência química. É uma história de um rapaz que sai da sua cidade, uma cidade do interior, e vai para a capital para cursar uma universidade e se envolve com o tráfico. Primeiro se envolve com a dependência e em seguida com o tráfico. Claro que tem uma certa dose de cuidado dos amigos espirituais e não querer mostrar a realidade estampada para não se fazer apologia de sofrimento e de situações que a gente já sabe como são nesse meio. O Resgate de Almas é o contrário, é um dependente químico na área do álcool. Trata-se de um alcoólatra que, em desencarnando, pela ignorância que se encontra, ele é literalmente capturado por um grupo de entidades obsessoras que utilizam do vampirismo para prejudicar pessoas, e a história se desenvolve por aí. São romances rápidos, bem rápidos, bastante objetivos, no sentido de que não tem assim uma quantidade de detalhamento. A história segue muito rápido. Então eles são leves e, evidentemente, acabam trazendo informações que são interessantes para aqueles que gostam de estudar. Mas o nosso assunto tem a ver, sim, também alguma coisa quando a gente não está mudando. Não está mudando o PowerPoint. Pode ser. Não, ele acende, mas não muda. Agora mudou. O nosso assunto é sintonia espiritual. Inicialmente, nesse primeiro slide, nós gostaríamos de uma leitura rápida. O pensamento, nós sabemos que é um fluxo fluídico. É matéria sutil do corpo espiritual. Veja, é matéria sutil do corpo espiritual. Logo é concreto. Se é matéria, é concreto. E às vezes, inclusive, visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Aqui é um ponto fundamental a questão do estudo nosso em relação às questões mesmo, inclusive, da mediunidade. Entrando no campo da clarividência, porque a palavra vidência, que acabou ficando comum, a rigor, todas as criaturas que vêm são videntes, né? A pessoa que tem a deficiência visual, ela evidentemente não é vidente. Clarividente é o termo daquele que, mesmo com olhos fechados ou mesmo tendo deficiência visual, vê espíritos, né? Nós temos um amigo que tem deficiência visual congênita e, no entanto, ele é médium e vê espíritos, descreve, etc., com naturalidade. Mas nunca foi vidente em relação aos olhos, porque é congênito. Na realidade, quando nós pensamos, não é o pensamento que nós, por exemplo, temos, que nós podemos chamar de fugidio. Nós não paramos de pensar. Tanto é que quando diz assim, no que você está pensando? Estou pensando em nada. Você está pensando em alguma coisa, em nada, mas está pensando. Até porque nós, quando entramos no reino hominal, nós temos como conquista, como espíritos, o raciocínio contínuo. É impossível parar de pensar. A gente pensa o tempo todo. Para ficar claro, nós pensamos como acontece um filme, não é? Na hora que nós estamos assistindo um filme, que são flashes seguidos. Porém, existem aqueles que nós centralizamos, que vão atender, que são exatamente os nossos desejos, os nossos interesses, que nós damos força para eles e eles se solidificam à medida que nós vamos dando força.
Tanto é que se for, por exemplo, numa questão de uma pessoa, nós vamos formar, e aí é forma mesmo, porque é forma pensamento, ao nosso lado, dando características de vida, ou seja, movimentação nesta forma, à medida que nós mantenhamos os pensamentos sobre essa condição. É interessante notar que, por vezes, pessoas que têm a clarividência, mas não estudam, não fazem o trabalho, por exemplo, da educação mediúnica, divisam, veem forma, pensamento como se fosse espírito. Identificam forma, pensamento como, na realidade, como se fosse espírito, quando na realidade é a projeção que o indivíduo faz dos interesses que ele tem. E como nós podemos ver aqui nesse primeiro slide, ele pode perdurar por longas datas, à medida que eu mantenha o meu interesse. Então é interessante notar que a gente vai nos cercando, vamos montando sobre nós mesmos e nos cercando daquilo que nós desejamos, daquilo que nos interessa. Então, o padrão vibratório define a moral do espírito. Nós vamos atrair as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. Sejam essas mentes encarnadas ou desencarnadas, tanto faz. Nós somos magneticamente atraídos para situações e pessoas e atraímos situações e pessoas. Então, além de termos as nossas provas, que são programações feitas no plano espiritual, ou termos expiações, que é a questão da teimosia em relação a determinados aspectos já conhecidos, já conscientizados, nós temos que considerar também o aspecto da atração magnética que vai atender os nossos interesses. Nós atrairemos e seremos atraídos. Vale lembrar que nós fazemos programação espiritual. Programação não é destino. Programação ela pode ser alterada a cada minuto, a cada dia. Por isso ela só não passa de uma programação. E naturalmente, então, significa dizer que nós podemos atrair, ou a bela, como podemos também atrair a fera, em ambas versões, não é verdade? Ou podemos atrair o demônio, vai depender do interesse de cada um. Vai depender do interesse de cada um. Porque aquilo que nós estamos emitindo serve de canal de ligação. Logo, ficar chumbado num processo primitivista, sintonizarmos no nosso aparelho de TV, um processo primitivista, ficar chumbado ao chão depende do interesse de cada um. Ou ir para as altitudes e poder se libertar das situações, também depende do interesse de cada um. Por quê? Porque nós somos, de fato, o comandante dessa nave que a gente deu o nome de corpo, e da maneira que nós vamos conduzi-la é exatamente o resultado que a gente tem em mantê-la corretamente no ar ou colocá-la rumo ao chão. Esse é um aspecto que a bondade divina nos respeita integralmente, porque é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio da criatura é a manifestação maior da justiça de Deus. A gente faz o que bem entende, e é responsável na medida que vá se conscientizando sobre o que fez. Não é fantástico? Porque não adianta a criatura se submeter a lições para a qual ela não está preparada. Isso é justiça, até porque Deus nos ama integralmente. Então ele não castiga uns e perdoa outros, porque ele seria parcial tanto de um lado quanto do outro. Para isso, Deus instituiu no universo, ou em tantos quantos universos, em dimensões que existam, leis, que uma vez, quando nós estamos inseridos nelas, nós temos um caminho aberto pela frente, e cada vez que nós resolvemos, por decisão, por iniciativa, ficarmos contrários à situação das leis, efetivamente, a nossa genética vai nos empurrar para a nossa realidade. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Jesus, há 2000 anos atrás, disse, vós sois deuses. Ora, quando ele disse, vós sois deuses, ele não tinha interesse em fazer média com ninguém, porque ele não precisava. E também, se não fosse uma verdade, ele não diria. Na realidade,
Nós, se somos criaturas de Deus, se Deus é o nosso Criador, nós temos em nós a divindade inserida na condição de potência, da mesma maneira que nós pegamos uma semente de uma árvore. A semente não é a árvore, mas tem potencialmente a árvore dentro dela com todas as características. Não é assim? Nós somos não mais na condição de sementes, porque já saímos da condição primitivista, estamos como espíritos em expiação e provas, indo para a regeneração. Há aí uma evolução considerável. E em nós, então, por não termos uma terminologia melhor, a genética divina atua da seguinte maneira. Quando nós saímos do nosso centro, né, a realidade nos puxa de volta para o centro. Quando eu resisto a atrito, para o atrito a gente existe calor quando tem atrito, que a gente, em vez de chamar de calor, chamou de dor. Quanto mais resiste à realidade de si mesmo, mais dói. Até porque nós vivemos uma existência cuja condição existem, durante certo período, 3 fatalidades, que são 3 fatalidades evolutivas. Primeira, 2 delas nós vamos deixar de utilizar porque elas funcionarão como medida educativa ou pedagogia durante um período que for necessário, mas da terceira nós não conseguimos escapar. A primeira dela e a segunda diz respeito à condição desta metodologia educacional. Você vai reencarnar e vai desencarnar. Ponto. Não é verdade? Reencarnação não tem a ver com crença, não tem a ver com religião, não tem a ver se eu aceito ou não, não tem a ver se eu estou num país que aceita a reencarnação ou não tem absolutamente nada. Reencarnação é metodologia evolutiva, vai acontecer. O bom é ter consciência sobre. Porque em tendo consciência sobre, você tira o maior proveito daquilo que você conhece, sim ou não? Não tendo consciência, menor proveito. Situação, por vezes, automatizada. Por isso que Emmanuel diz, saem do túmulo e vão para o berço, saem do berço e vão para o túmulo. Com o nível de consciência que a gente tem nos dias atuais, não dá mais para repetir um processo mecânico, ou seja, automatizado, como acontece, por exemplo, com o reino animal não racional. Que exatamente não tem, inclusive, nem conceito. Por exemplo, para os animais são eternos, né? Os animais não têm morte para eles. Se você tem cachorro ou gato, eles estão nessa hora na tua casa dormindo, belo e folgado, não estão pensando na morte. Nós somos o único ser que sabe que vai morrer. Olha que situação. A gente sabe que vai morrer. O seu cachorro e o seu gato, não. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles não têm essa noção e não estão preocupados. Então, essa fatalidade, esses 2 aspectos vão funcionar e para cada um na quantidade que for necessária. Reencarne e desencarne. Chega um determinado momento que você não precisa mais dessa metodologia. Evoluiu o suficiente e não precisamos mais disso. Vamos entrar aí na terceira, da qual a gente não tem escapatória e não tem mudança. Você, eu, nós todos seremos felizes. Seremos bons. Aí você diz, mas eu não quero. Não tem problema, mas vai ser. Também aí não vai ser questão de escolha, é questão de genética. Você vai para a lógica. Né? Por mais que se resista, a gente vai para a lógica. Pode fazer o caminho assim, pode fazer em linha reta ou mais reta possível, mas vai para a lógica. Vai preponderar a lógica. Claro, tendo-se consciência sobre isso, nós podemos fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira cada vez mais simplificada. Não é verdade? Porque a vida por si só não é complicada, você já percebeu, né? O complicado somos nós. Esse é o grande problema, por vezes, da existência. A vida não é complicada. Nós é que vamos criando assim, não, porque assim é meu ponto de vista, porque é assim, porque é assado. Claro, e como somos livres, é completamente respeitável. Logo, então, para pensar, se eu penso bem, eu atraio bons espíritos, não importa se sejam encarnados ou desencarnados, traz saúde e equilíbrio para o meu corpo físico, porque eu vibro num outro diapasão, e
eu abro as portas do bem e do amor. Mas a minha liberdade permite ter pensamentos ruins também, pensamentos desequilibrados, onde eu vou atrair maus espíritos, trago doença e desequilíbrio para o meu corpo e abro as portas do mal e do ódio. É a mesma criatura que pode efetivamente estar tanto para um lado como para o outro. O interessante é que nós sempre, enquanto estamos no processo evolutivo, porque não somos espíritos inferiores, nem tampouco somos espíritos com defeito. Né? Quem tem defeito é máquina. Nós somos espíritos em evolução. Então, logo não é inferior. Nós somos espíritos em evolução. E, graças a esse momento, nós saímos daqui, vamos para cá e daqui para lá, com certa regularidade. Graças a Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos, por exemplo, e aí é Emmanuel que nos ensina, através da psicografia de Chico, nós somos constantes na nossa inconstância. Graças a Deus. Porque se nós fôssemos constantes, por exemplo, no ódio, nós odiaríamos linearmente. Mas como a nossa genética não permite, nós vamos dando uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha, assim a vida vai. Não é verdade? Imagina se a gente se odiasse linearmente, nós estaríamos totalmente contra a realidade que somos, o que é impossível. E, efetivamente, até porque o indivíduo, nós podemos ver, se nós temos um problema com uma criatura, geralmente se fala assim, perdoa e esquece. Isso não existe. Você perdoa, e esquecimento tem a ver com memória. Então você não esquece. Mas a lembrança não tem mais preponderância. Não é mais o assunto que nós recordamos em primeira mão. Ele vai para um outro âmbito de quem aquilo não tem mais importância e quando o gatilho bate lá e nós lembramos do fato, aquilo não nos altera mais em absolutamente nada. O assunto está resolvido. Por isso que perdoar é resolver. Mas perdoar de fato. Não existe perdoa e esquece. Só existe uma maneira. Perdoa e tem Alzheimer. Aí você esquece do problema. Você esquece, não é verdade? Você esquece de tudo. Né? Aí você não precisa nem perdoar, porque você nem lembra do perdão. Quer dizer, então você não tem problema nenhum. Mas a realidade não tem essa perdoa e esquece. Você tira do foco, porque resolveu o assunto. Por isso que é importante, por isso que Jesus insistiu tanto na questão de trabalhar o perdão. E tem ainda um outro fator, pessoal, que a gente resolveu trazer na imagem de duas pirâmides, que são coisas sólidas, presas na Terra. Ainda tem um fator para nós trabalharmos em relação a nós mesmos. É a questão da influência do corpo orgânico, do corpo fisiológico, que atua sobre o espírito. Não é verdade? Querem ver? Aquela mocinha bondosa, que é um doce de criatura, vai ao centro espírita, auxilia todo mundo, é uma verdadeira dama de caridade. 5 dias por mês, chega um obsessor e toma conta dela e ela vira o cão. Não é? É o obsessor. É a lua. Seja o que for, na realidade, é uma condição hormonal atuando sobre o espírito. Querem ver? Nós utilizamos o exemplo da moça, mas podemos utilizar qualquer outro. Quando nós estamos gripados, por exemplo, qual é a situação do humor? É uma influência. Olha que beleza. Mas ao mesmo tempo que nós temos o problema, Deus, que é bondade infinita, nos coloca a ciência trazendo-nos um lenitivo a cada dia que passa. Não é verdade? A cada dia que passa. Quer dizer, o Senhor não nos abandona. Porém, existe todo um processo que acaba funcionando até mesmo para o estímulo evolutivo da criatura. Então, além de nós nos policiarmos, não é? Nos pensamentos,
de nos policiarmos nos pensamentos para que eles não se tornem atitudes, ainda tem a questão do próprio corpo, que é de uma importância significativa. Trouxemos aqui 2 exemplos simplórios. Nós poderíamos fazer o seguinte, inverter essas 2 pirâmides e considerar que aqui é o plano material e aqui é o plano espiritual. E a questão é da evolução. Muito bem. Se nós pegarmos isso, onde é que você acha que... Nós teríamos aqui a figura, você sabe quem é, né? Do Chico. O Chico, quando era jovem, via de regra, ele aparece já no plano espiritual, mais ou menos com essas feições. Porque a criatura dinâmica... Quanto maior o dinamismo, como o perispírito é plástico, você influencia o perispírito. Então, você nem vai precisar gastar dinheiro lá em Victoria's Secret e essas coisas, né? Porque o segredo da vitória está no pensar bem. Olha que beleza. Pensar no belo. Pensar no belo, até porque nós somos criaturas que temos a vertente do belo em nós, por isso que a gente sabe admirar o belo. Não é fato? Muito bem, e temos aqui a turma da galera que somos nós. Onde é que você acha que a gente está? Não, aqui também não dá. Aqui já é o primitivismo total. Mas olha interessante, né? Onde é que o Chico está? Né? É óbvio. Por quê? Considerando que aqui é o corte, na realidade, uma criatura como essa, que teve na primeira infância, que passou aquilo que passou na primeira infância, se não fosse um indivíduo que tivesse completo domínio sobre a organização fisiológica, ele teria se tornado um psicopata. Não é fato? Porque o que o sujeito passou na primeira infância desequilibraria qualquer um. No entanto, o domínio sobre a matéria, dá para imaginar Jesus? Há 2000 anos atrás, um indivíduo no meio de uma turma que não sabia o que era banho, não tinha escova de dente, nem desodorante, ele pela lógica, exalava perfume. Porque a vibração, o Chico fazia isso, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, as pessoas se aproximavam, a sudorese deles, porque a vibração é tão intensa, é tão positiva e intensa, que começa a exalar odores característicos, por vezes, de determinadas flores, dada a vibração. O contrário também é verdadeiro. Você já deve ter ido em algum lugar que, apesar de estar higienizado, o odor é desagradável. Né? Porque tem a ver com a vibração ambiente que as criaturas mantêm. Um local, é simples entender, vá na maternidade e depois vá ao pronto-socorro. Perceba o nível vibratório e, por vezes, odores que não são registrados na maternidade. Você não leva flor para a mãe, até porque tem muito problema, por vezes, de alergias e coisas assim. Não é? Você, por vezes, entra numa maternidade e sente odores de flor, perfume de flor. E você vai no pronto-socorro e, por vezes, apesar da asepsia, dependendo de como é a situação, porque qual é a atitude vibratória do indivíduo? Não é? É de desespero, é de urgência, é de problema e, por vezes, impregna o ambiente de odores diferentes daquele que você sentiria no hospital, apesar de predominância de determinados produtos que são usados. Isso é fato. A gente vai impregnando o ambiente. Por isso que não só o espiritismo, mas as religiões com embasamento cristão estimulam tanto o evangelho no lar. Não é só para nós fazermos asepsia do ambiente, que sem sombra de dúvida funciona sim, equilibrando o ambiente, trazendo paz, saúde, equilíbrio para os moradores, mas também como um momento de reunião e um momento de estudo, como ponto, na realidade, significativo para o estímulo ao estudo do Evangelho, ou seja, conhecendo o Evangelho, a gente se conhece. Não é? Está exatamente no ensinamento do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Evangelho do Cristo que nos
exatamente trabalha e nos estimula a trabalhar os aspectos reais da criatura. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí a gente se encontra ali mais ou menos no meio, que já está de bom tamanho. E é interessante, além disso, tem mais essa. Na pergunta 465 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem o mal? Para vos fazer sofrer como eles. Quer dizer, ou seja, porque quando a gente é feliz, eu quero ser, a felicidade é minha, o sofrimento é nosso. Né? Então não é às vezes incomum nós temos um indivíduo enfermo dentro da família que deixa todo mundo doente junto. E por vezes faz chantagem, inclusive, com isso. Né? Ou seja, faz uma chantagem para todo mundo adoecer. Quer dizer, se você disser assim para ele: olha, fica o seguinte, vai sofrer lá dentro do banheiro com a porta fechada olhando para o espelho e abre o chuveiro para ninguém ficar ouvindo os seus gemidos, para ver se quer. Geralmente quer ibope. Daí a família adoece junto. Na realidade, temos que tomar esse cuidado, porque está aqui, ó. Não quer dizer que seja espírito ruim, mas olha, a imperfeição faz o quê? Nos induz ao mal, para quê? Para sofrer como eles. Porque se eu sofro, eu quero que você sofra junto. Se eu sou feliz, eu quero ser egoísta. Então, a importância de nós mantermos a elevação mental, a sintonia do pensamento. Kardec, na Gênese, vai dizer assim: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Existe um mecanismo, aqui é uma figura apenas, não significa que a gente tenha espírito atrás da gente, coisa do gênero, que isso é absurdo. Mas o ponto é apenas uma figura. Existe um mecanismo para nós nos defendermos ou nós nos sintonizarmos bem, um mecanismo prático para isso. Ele existe? Qual é? Oração. Claro. Você faz a prece. E nós nos lembramos, não nos recordamos se já contamos aqui, mas certa feita nós terminamos uma palestra, estávamos de saída e uma senhora nos abordou e disse: eu queria falar com você porque eu estou vivenciando um problema. E aí é aquela situação complicada, porque não se faz consulta saindo da casa espírita, tem os trabalhos especializados para atender as pessoas, o atendimento fraterno, etc. Não vai ser um atendimento na porta do centro que pode dar um direcionamento adequado. Mas como ela insistisse, ela contou lá o problema e o que você pode dizer na hora? Só viramos para ela e dissemos: a senhora já procurou fazer prece? Para quê? Ela me olhou. Eu olhei assim para a careca para ver se não tinha duas anteninhas subindo. Olhei para a cor para ver se eu tinha ficado verde. Mas ela me olhou e eu me senti um verdadeiro marciano, um verdadeiro ET, porque ela me olhou primeiro e eu dei aquela assim, né? Será que está aqui? Eu não estou vendo. Prece, fazer prece. Aí eu disse: agora eu vou me vingar. Aí eu olhei para ela também como se ela fosse uma marciana. Com amor, né? Com amor, claro. Com amor. Aí eu olhei para ela e disse assim: prece. Mas fazer prece adianta, disse: minha senhora, se falar com o dono do universo não resolver o seu problema, não há Cristo que resolva. Não é verdade? Porque não tem como resolver. Se não resolver, se não solucionar, solucionado está. Porque a prece nos liga ao Criador. Se falar com o Criador não resolve, já está resolvido. Não é verdade? Problema que não tem solução já está solucionado. Então se perde este mecanismo de ligação. E às vezes a gente vai, sabe que o amigo vai na casa espírita e diz assim: você vai na casa espírita, reza por mim lá. Você não vai rezar por você lá, não, coisa nenhuma. Faça você a prece. Você acha que Deus te ouve menos do que eu? Não é verdade? Você é tão filha quanto ele. Ele ouve todos. Não adianta eu orar por você. Se você ore por você, que você vai ver que a ligação precisa ser feita. Nós não precisamos de muleta
para falar com o Criador? Fala diretamente com Ele. Claro, a gente não vai se negar a fazer vibrações para as pessoas, etc. É evidente que não. Até porque cabe-nos o papel de trabalhar a caridade, que é um exercício que nós temos uma vantagem incrível, porque nós trabalhamos os nossos potenciais em favor do semelhante. Nós achamos que fazemos por nós, para os outros, quando fazemos por nós mesmos. Mas é evidente que a criatura tem que procurar essa ligação para ela, inclusive, fazer o quê? Oxigenar esse processo. Fazer uma higienização desse canal para manter a elevação mental, para manter outro nível de sintonia. Até porque o pensamento ele é a base de tudo, como a gente já viu, atrai pessoas e espíritos, é lançar um agente energético que nós colocamos na corrente da vida, que volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos, ou seja, são correntes mentais, a gente assimila o que dá. Não tem segredo. E é importante entender que todos nós temos pontos vulneráveis. Se a gente, cada vez que nós pensamos mal, olha o estímulo para se pensar bem, nós o temos de volta enriquecidos daqueles pensamentos que nós vamos assimilando. É magnetismo puro. Ele volta para nós com agravamento de doenças, com agravamento de fraquezas, ou de obsessões, de paixões e por aí por diante. Eu emito um pensamento negativo, eu vibro ódio contra alguém, entro em contato com criaturas que vibram o ódio, que sequer me conhecem, ou a essa pessoa para quem eu estou direcionando esse pensamento, considerando que se aquela pessoa não tem absolutamente nenhum problema, é um bate e volta, só que bate e volta enriquecido daquilo que entrou em sintonia. Então, se eu mando uma flecha, eu recebo uma saraivada completa de volta. E assimilo em meu perispírito. Assimilando no corpo espiritual, aonde eu tenho fragilidade no corpo físico, efetivamente está vincado, está marcado no plano espiritual, essa energia vai para lá, e evidentemente piora as situações. O contrário é verdadeiro. Se eu penso bem, eu entro em contato com mentes equilibradas, recebo esse material, posso por vezes me curar ou pelo menos amenizar o problema, amenizar o sofrimento, amenizar a dor, amenizar por vezes a enfermidade. Então veja que, até porque entra na lógica da nossa essência. Esse é o ponto importante. Porque na nossa condição evolutiva, que nós nos encontramos, nós somos governados por 3 fatores específicos. Por isso que a gente está dizendo, a vida é simples. A experiência, que é o conjunto daquilo que a gente pensa, né? Que nos traz a experiência. O estímulo, que é a circunstância que nos impele a pensar. Por isso, se a experiência não é boa, ela precisa ser trabalhada de maneira que eu vá inserindo coisas positivas para que estímulos negativos comecem a perder força e estímulos positivos comecem a ganhar força. E, finalmente, a questão da inspiração, que é a equipe dos pensamentos alheios que nós aceitamos ou procuramos por sintonia. E não é mais por cabo, né? Porque antes a gente precisava de cabo e plug, agora é wireless. Você se conecta, né? Ah, mas eu tenho o password do outro, tem. Como o outro tem o seu. Exatamente quando? Quando a gente sintoniza. Ponto, já está liberado. Efetivamente, não precisa de mais nada. Logo, olha como é simples. Uma página, um livro, uma sentença, um filme, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou quaisquer pequeninos acontecimentos aparentemente sem importância, podem representar a silenciosa tomada de ligação espiritual para determinado tipo de interesse ou assunto. Não é fantástico? Somos nós mesmos. Não é? Nós nos atendemos, ou seja, nós nos bastamos. E tem gente que quer ter obsessor. Como se precisasse. Não é verdade? Isso é uma coisa tão simples quanto. Então, se eu, por exemplo, estou triste, significa que eu atraí uma entidade que é triste me fazendo
ficar triste? Sim, é uma verdade. Ou o contrário também. Eu estando triste, eu atraio. Eu não estou triste, mas eu recebo influência e assimilo, eu posso. Então, por isso que dissemos, ter consciência sobre a oportunidade abençoada da reencarnação é fantástico, porque eu tenho a opção de buscar a sintonia tão logo. Por quê? Porque é uma questão de prestar atenção em si mesmo. Você presta atenção em você mesmo. Aí como é que eu faço esse exercício de prestar atenção em mim mesmo? Começando nos detalhes mais simples da nossa vida. Por exemplo, em casa, que é um exercício fantástico. Vá se deitar com a certeza de que apagou todas as luzes e que fechou todas as portas. De que maneira? Prestando atenção. Tá certo? Porque é tão mecânico que a gente vai, apaga, exatamente. Aí deita e diz assim, será que eu apaguei a luz? Será que eu fechei a porta? Porque se eu não fechar a porta vai entrar um ladrão. Se entrar um ladrão vai me acordar no meio da noite, na hora do melhor sono. Puxa, mas eu não vou levantar agora, já estou afim, já estou quase dormindo. Mas aí fica aquela, vou, não vou. Por quê? Porque faltou atenção. O medicamento é a mesma coisa. Será que eu tomei o remédio? Eu não lembro se eu tomei, porque é mecânico, porque não prestou atenção. Se eu não tomei o remédio, eu vou morrer. Mas se eu tomar, eu vou tomar uma overdose e morro também. O que eu faço agora? Tomo, não tomo, tomo, não tomo, tomo, não tomo. Não é isso? É. Se morrer, morre metade. É. Se morrer, morre metade. Mas por quê? Porque não prestou atenção. Não é? Presta atenção, criatura. Mas acontecia comigo. Aí eu comecei a pegar o medicamento e dizer assim, medicamento, boca. Vou tomar. Prestou atenção? Estou tomando. Porque, mas isso aí é bobagem. Não é bobagem, não. Quem não administra no pouco, não administra no muito. Como é que você quer administrar pensamentos? Não é? Que é assim, é uma constante. Se você não presta atenção no remédio que você acabou de tomar ou não. Se você apagou a luz ou não. Não é fato? Não tem milagre, não tem segredo. Não tem nem segredo, nem tem milagre. É uma coisa natural. À medida que a gente exercita em determinado fator, você passa a ter conhecimento da coisa. Você fala, peraí, eu não devia estar pensando nisso. Simples. Não significa, por exemplo, não reconhecer o belo, até porque a beleza está em nós. E não se ver belo ou bela significa estar desequilibrado. Não é? O indivíduo precisa de assistência, por vezes até psiquiátrica. Às vezes a gente olha assim, diz, não é aquela maravilha, mas até que fica bem de perfil. Né? Até que esse ângulo pega bem. Mas né? Aquele que não consegue ver a beleza em si mesmo tem um problema. E às vezes é tão interessante isso que numa das escolas de educação espírita que nós trabalhamos, sempre quando o pessoal começa, tem assim um certo ar de santidade, né? As pessoas querem curar todo mundo e olhar o mundo, por vezes, de uma maneira bem mais bonita do que ele poderia ser até. É ótimo. Mas 2 alunos nossos foram, talvez a gente tenha contado essa história aqui, essa passagem. Foram para o Rio de Janeiro. A gente estava em São Paulo, eles foram para o Rio de Janeiro, e depois um deles contou para fazer o outro pagar um mico adequado. E aí estavam na praia, naquele dia de verão, né, no Rio, e de repente veio na direção deles uma moça. Aquela coisa escultural, com aquilo que se chama biquíni. Dizem que aquilo se chama biquíni. Né? Aquilo tem uma denominação de biquíni. Então, com aquele biquíni, né? Então, escultural, bronzeada, cabelos cacheados e tinha brisa, então o cabelo se movimentava à medida que aquela musa vinha na direção deles, e os dois olhando para ela, e um olhou para o outro, e um deles disse assim, mas que perispírito, hein? Ele viu a beleza interior da criatura, na
verdade? O fato é ver a beleza interior. Mas, pessoal, na realidade é o seguinte, admirar o belo é nosso, não é? Porque a beleza está em nós. A fantasia é problema de cada um. Ok? Admirar o belo é algo que está inserido na criatura. Fazer fantasiar com aquilo, seja o que for, aí é um problema de cada um. Por isso, aí é o quê? Falta de autoobservação. Falta de vigilância naquilo que se pensa. Porque ver a coisa, eu posso ver, por exemplo, uma roupa, achar bonito. As mulheres não têm um problema com sapato, não é verdade? O sapato tem que ser excluído disso, porque sapato, se você olhar, ele tem um obsessor inserido nele. Porque a mulher chega e olha para o sapato diz assim, me leva. E às vezes o modelo muda de uma fivelinha para outra apenas, mas aquela fivela é diferente e quando tem fivela diferente tem 2 obsessores no sapato. Então o sapato está excluído. O ponto é, mas você pode achar um sapato, uma roupa, uma bolsa bonita, seja lá o que for, um carro, né? Para nós meninos gostamos de, às vezes, de automóvel, às vezes muito mais do que deveríamos até, você pode achar bonito. E como não? Sem problema nenhum. Você olha uma pessoa, você pode achar uma pessoa bonita, qual o problema? Né? Pode ser homem, pode ser mulher, não tem problema nenhum. Agora, fantasiar é um problema da falta de controle que eu tenho sobre mim mesmo. É aí que entra a questão de nos conscientizarmos sobre nós mesmos, para não darmos vazão a situações que nos coloquem em momentos aí que a gente pode dispensá-los, atraindo criaturas ou nos levando a criaturas ou situações que podem ser dispensadas, que não fazem parte da nossa programação espiritual. Que o livre-arbítrio faz com que a gente vá se envolver com situações que, por vezes, nós não tínhamos a menor necessidade. Não é? Pois é. Então, na realidade, qual é o ponto? Se eu tenho uma ideia, a ideia é um ser organizado. O pensamento dá forma e a vontade imprime movimento e direção. Se eu penso em fazer alguma coisa, agredir alguém, eu plasmo isso em mim mesmo, como uma verdadeira tela de LCD. É por isso que o Espírito olha e vê qual é a configuração daquilo que vai no nosso coração. Porque a gente plasma, monta, dá forma aquilo que é do nosso interesse. Para a realização falta pouco, então monta-se isso. Mas o ser que é inteligente, o ser que está se conscientizando sobre, tem que fazer o trabalho de tirar o pensamento desagradável e emitir luz para que a luz possa se fazer na nossa vida. Por isso é que Jesus ensinava: ora por aquele que te calunia e te persegue. Faça as pazes enquanto estás a caminho com ele. É mais ou menos assim. Fulana, eu fui lá no centro e Beltrana desceu a lenha em você. Mas ela falou, inclusive, do corte do seu cabelo. Que você falaram que estava bonito, mas ela disse que parecia um capacete do Darth Vader quando você apareceu no centro. Aí você chega à noite na sua casa e vai orar pela fulana. Não é verdade? Vai fazer aquele Pai Nosso para a fulana. Mas vai mandar um Pai Nosso daquele. Mas é assim mesmo. Mesmo que seja um Pai Nosso daquele, faça. Porque é uma questão de exercício. E Deus não se ofende com os seus filhos. Deus não se ofende com quem ama integralmente. Ele entende a nossa situação. E o exercício não é conseguido o resultado na primeira oportunidade. Senão você iria
numa academia e faria meia dúzia de exercícios e sairia com o corpo perfeito. Não é verdade? Ele não acontece. É um trabalho de maneira saudável, sem inserir droga nenhuma, é cadência, tempo, disciplina, etc. O restante, né, a gente não consegue de uma hora para outra. Então, essa é a realidade. Deus não se ofende conosco, até porque Ele é inofendível. Nós não temos capacidade, nós não conseguimos ofender quem nos ama integralmente. Então, não é esse o problema. Então, na realidade, a gente precisa trabalhar a questão da medicina preventiva, que é o que, de fato, e na medicina preventiva para o espírito, para a sintonia espiritual positiva, qual é? Pratique o bem. Faça o bem da onde você quiser, do jeito que você quiser, onde você estiver. Não existe, ser caridoso não é momento nem local, é postura. A caridade pode estar no bom dia, no boa tarde, a caridade pode estar em simplesmente ouvir, a caridade está em ser educado, educada, ser polido, polida, dar a passagem para a pessoa, fazer o favor, cumprimentar o indivíduo, mas eu nunca vi, não tem problema. Qual é o problema? Não tem problema. Fazer um elogio, se for necessário, né, dentro de uma medida coerente, sem querer se exceder, para não parecer que... porque a vibração é o que conta, né, para não ser falso. Mas é atitude simples. E faça o seguinte... Tome Jesus de manhã, tarde e noite e pode tomar à vontade junto com Allan Kardec. Quanto mais você tomar ele, melhor ainda. Até porque ambos, tomando Jesus e tomando Allan Kardec, na realidade eles estão inseridos dentro do Evangelho. Com o amai-vos e instruí-vos. Veja que o amai-vos vem primeiro. Porque aquele que ama... acaba se instruindo para amar mais, porque a caridade exige discernimento. A caridade exige condição de ampliarmos o nível de visão para não criarmos parasitas, para não colocarmos criaturas, por exemplo, parasitando e perdendo a oportunidade de se dignificarem como criaturas dentro do seu processo evolutivo e ficam simplesmente parasitando, não porque querem, porque não têm educação. Por isso que Jesus educava as criaturas. O Evangelho é educação. Se nós olharmos o Evangelho, a sua estrutura central, ele está ali um roteiro educacional. Como? Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Isso é educação. A sua atitude tem que ser perdão. Isso é educar. É relacionamento. Aliás, reencarnação, o sinônimo de reencarnação é exatamente esse. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento. A começar da primeira sociedade, que a gente denomina família, se estendendo para a sociedade como um todo. A gente não reencarna para sofrer ou para pagar. Sofrimento e pagamento é opcional. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento. Por isso que, tendo conhecimento a respeito de nós mesmos, nós aproveitamos esse período de reencarnação. E aí, a questão em relação à sintonia, vigiar sempre e orar quando sentirmos que estamos fragilizados diante da situação. Porque o próprio Jesus disse a Pedro, o apóstolo, o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade nossa está no desconhecimento de nós mesmos, no desconhecimento dos nossos potenciais, no desconhecimento das nossas atitudes diante do problema que surja. Então, a necessidade de manter-se vigilante e orar naquilo que a gente está fragilizado. Muita paz a todos. Obrigado.